Fala galera, professor Ramon Gadelha para mais uma aula, hoje dando continuidade à histologia animal. Já vimos tecido epitelial, tecido conjuntivo e hoje a gente entra no terceiro grupo de tecidos, que é tecido muscular. Antes de iniciar a aula, eu queria fazer um esqueminha aqui rápido para vocês, então vamos lá. Primeira coisa, eu quero saber qual é a origem desse tecido. Qual é a origem embrionária? É de origem ecto, meso ou endodérmica? No caso do tecido muscular, esse tecido ele é estritamente de origem mesodérmica. Então, ele se origina a partir do folheto intermediário, que é a nossa mesoderme, beleza? Como características, eu queria destacar que é o principal sim tecido dos nossos músculos, que tem como função diversas, mas eu vou citar aqui. Função protetora. Então, muitos órgãos internos são protegidos por musculatura. Tem função de sustentação. Tem função locomotora. Então, a locomoção depende de processo de contração e relaxamento muscular. Tem função de transporte. Aí aqui eu posso citar, por exemplo, o bombeamento, que é feito pelo coração, pelo miocárdio, que é um músculo que forma o coração. Posso também falar de movimentos peristálticos. Lembra do peristaltismo? É um tipo de músculo que a gente tem chamado de músculo liso, né, que está associado aí a transporte, por exemplo, de nutrientes ao longo do nosso trato digestório. Movimentos peristálticos são aqueles movimentos, ondulatórios, ou seja, quando eu falo de transporte, eu posso aqui também citar vários exemplos. Então essas são algumas características básicas do que forma os nossos músculos, né? Ou do que exerce esses músculos. E aí eu pergunto para vocês, tá, quem são esses músculos? Aí a gente classifica os nossos músculos e consequentemente esses tecidos em três categorias. Tecido muscular estriado cardíaco, onde é que a gente encontra, obviamente, no coração, formando o miocárdio, beleza? Então, o músculozinho do coração. Eu tenho o tecido muscular liso, que é o que fica ali nas vísceras e também revestindo alguns órgãos, que daqui a pouco eu volto a comentar sobre isso. E o tecido muscular estriado esquelético é o tecido que, como o nome está dizendo, basicamente são os músculos que estão ligados aos ossos, ao esqueleto, beleza? E aí, antes de falar das características e diferenças de cada um desses tecidos musculares, eu queria primeiro focar na estrutura do que a gente chama de tecido muscular estriado esquelético, que sem dúvida é o que mais vem caindo nas provas, tá? Então, para isso, eu vou precisar montar um esqueminha aqui também, rapidinho, coisa simples, coisa básica, para você compreender melhor, tranquilo? Então, segura aí. Então, voltando aqui agora, galera, para a gente entender, né, como é que é esse funcionamento do nosso músculo. Primeiro, músculo estriado esquelético. Como eu estou dizendo, ele está ligado a quem? Ao osso. E aí eu tenho aqui um corte, né, de um músculo, né? Claro que é uma representação, o músculo é muito mais lindo, muito mais complexo do que isso, mas aqui dá pra gente ter uma noção, uma ideia de como é que funciona esse nosso sistema muscular de uma maneira geral. Como o foco da gente é a histologia, é o tecido, então vamos dar uma olhadinha aqui, galera. Vê, presta atenção, vê. Como eu falei para os senhores e senhoras, o músculo ele é um órgão, né? Então eu tenho vários tecidos aí. Mas o que destaca aqui para a gente é de fato o tecido muscular. Como é que a gente organiza esse tecido muscular? Eu tenho aqui essa parte vermelha, certo? Essa parte vermelha aqui, né, é a parte, vamos dizer assim, do músculo propriamente dito. E essa parte verdinha aqui, a gente chama isso aqui de tendão. Tá? Olhando, fazendo um corte aqui dentro do músculo, a gente vai encontrar essas estruturas, essas unidadezinhas aqui, que cada unidadezinha dessa aqui, a gente dá o nome de feixe muscular. E cada feixe é formado por um monte de estruturazinha aqui. Um feixe desse, eu dei um zoom nessas estruturas e a gente está observando aqui a fibra muscular. A fibra muscular nada mais é do que a célula que compõe o músculo, também chamada de miócito. Sempre que a gente ouvir esse prefixo mio, significa músculo, beleza? Então, de novo, a fibra muscular é uma célula, é a célula muscular. E essa célula, ela se organiza com outras células e ficam envoltas por um tecido conjuntivo, já eu vou voltar a falar sobre ele, formando o que a gente chama de feixe. E esse feixe, juntamente com outros feixes, forma o ventre muscular ou o músculo propriamente dito. E esse músculo, no caso do estriado esquelético, ele está ligado a um osso por um tendão. Então, cuidado para não confundir tendão
e ligamento. Tendão vai ligar um músculo, sempre assim, um músculo a um osso. E se eu estiver falando de ligamento, Ramon, o que seria o ligamento? Ligamento é quando a gente tem, imagina que eu tivesse aqui um outro osso, ó, um outro osso aqui se encaixando com esse, e eu tenho aqui uma estrutura ligando um osso ao outro. Isso daqui seria um ligamento, beleza? Mas o foco da gente aqui é falar de tecido muscular. Então vamos voltar para o tecido muscular. Essa parte maior aqui, o ventre muscular, ela é envolta por uma membrana de tecido conjuntivo chamado de epimísio, beleza? Cada feixezinho desse aqui muscular, isso é um feixe, isso é outro feixe, isso é outro feixe. Cada feixe desse é envolto também pelo mesmo tecido conjuntivo chamado de perimísio, mas ambos são tecidos conjuntivos. E cada feixezinho desse aqui tem as fibras, e essas fibras também estão envoltas por um outro tecido conjuntivo, que também tem a mesma composição, que é o endomísio. E é o que acontece. Quando a gente pega todos esses tecidos conjuntivos, tanto aqui de dentro, quanto esses maiores, quanto esse maior ainda, eles começam a se unir e formam esse tecido extremamente enrijecido, que é o tecido conjuntivo propriamente dito do tipo modelado, tá? Ou tendinoso. É ele que forma o tendão. Então o tendão nada mais é do que o conjunto dessas membranas. Esse tecido vai se ligar a um tecido conjuntivo que também envolve o osso. E aí lá na aula de tecido ósseo, a gente viu que o nome desse tecidozinho aqui, ó, ele é chamado de, quem lembra? É o famoso periósteo. Então isso daqui é tecido conjuntivo propriamente dito e o tendão é o quê? Tecido conjuntivo propriamente dito. Formado a partir de quê? Do epimísio, endomísio e perimísio. Todos eles são tecido conjuntivo propriamente dito. E aí a gente entende a composição desse tendão. Voltando agora especificamente para a célula muscular, para a fibra muscular, observa que essa fibra aqui, ela tem uma característica interessante. Ela é uma célula alongada e ela é polinucleada. Cada bolinha dessa aqui, roxinha, vou puxar aqui, ó. Isso aqui é um núcleo. Então ela é uma célula multinucleada e ela forma como se fosse um cincício. Como se fosse não, ela é um cincício. O que é um cincício? É quando eu tenho vários núcleos e eles não são individualizados. Ou seja, tá tudo no mesmo bolo ali, tudo no mesmo citoplasma. Falar em citoplasma, essa região aqui do citoplasma, ela é chamada de sarcoplasma. Então, se a gente chamar aqui, pegar o citoplasma é chamado aqui de sarcoplasma. Ramon, esse sarcoplasma, ele é exatamente o quê? É o citoplasma da célula. E aí eu já quero que você entenda também que esse prefixo sarco vem de carne, vem de músculo. Então quando a gente fala de sarcoplasma, sarcômero, sarcolema, tudo isso está associado à célula muscular. Nesse caso, o sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular, que é a célula propriamente dita. Que confusão, meu Deus. Mas calma, a gente vai chegar lá. Essa membranazinha daqui, também já vou adiantar, a membrana, deixa eu ver para onde eu puxo a setinha, aqui ó, a membrana, que a gente conhece como membrana plasmática, nesse caso ela recebe o nome de, o nome, sarcolema. Então são terminações, são nomenclaturas associadas especificamente a essa célula muscular, beleza? E dentro do citoplasma a gente tem o citoesqueleto. Lembra do citoesqueleto, que são aquelas proteínas que vão dar sustentação? Só que no caso desse citoesqueleto, são proteínas contráteis. E essa é a grande característica do músculo, é ter a capacidade de contrair. Se alguém perguntar para você assim, qual é a função do músculo? Você vai dizer o quê? Contrair. Por quê? Porque à medida que ele contrai, ele vai conseguir promover locomoção, ele vai conseguir promover proteção, transporte. Então, é esse o grande segredo, são essas fibras. Essas fibras proteicas aqui, ó, elas são chamadas de miofibrilas. E essas miofibrilas, elas são compostas de duas proteínas principais. Quais são elas? Essa pretinha daqui, ó, eu vou pegar aqui agora, meu Deus, ficou uma bagunça aqui, mas imagina, eu vou pegar aqui agora, ó. Pera aí, calma, que a gente vai organizar esse negócio aqui. A gente vai pegar esse carinha aqui agora e dar um zoom nele. Então eu estou pegando essas miofibrilas e dando zoom. Essa estruturazinha aqui, que a gente está dando zoom, a gente está vendo essas proteínas que formam esse citoesqueleto. Só que tem duas que eu queria chamar a atenção. Essa pretinha, a gente chama ela de actina.
actina, e tem essa maiorzinha, essa mais robusta que fica aqui entre as actinas, que a gente chama ela de, o nome, miosina. Ao longo, preste atenção, ao longo dessas miofibrilas, a gente vai encontrar várias unidadezinhas de contração. Essas miofibrilas, elas vão deslizar uma sobre a outra. E aí, desculpa, essas proteínas vão deslizar uma sobre a outra. É como se a actina fosse um trem, a miosina fosse o trilho. Aí o trem ele vai deslizando sobre esse trilho. E é isso que vai promover a contração. Quando esse cara volta, promove o relaxamento. Mas eu quero que você entenda que ao longo dessa fibra muscular, ao longo dessa célula, eu vou ter várias unidadezinhas dessas chamadas de, olha o nome, sarcômero. Ramon, o que é um sarcômero? Sarcômero nada mais é do que uma unidade, de contração muscular. Beleza? E essa unidade de contração só consegue de fato contrair devido a essas proteínas contráteis. O nome delas vai de novo, actina e miosina, beleza? E eu queria já que você entendesse aqui como é que se dá a organização desse sarcômero. Ramon, de novo, sarcômero é uma unidade de contração presente aonde? Ou formando essas miofibrilas. Dentro de uma célula eu tenho diversas miofibrilas e essa célula chamada de fibra muscular é só uma fibra, é só uma célula de um grupo, de um feixe muscular. E esse feixe, quando você cozinha uma carne que puxa, que vai desfiar ela, cada coisinha daquela ali é um feixe. Você tem um feixe, o conjunto de feixes forma o que a gente chama de músculo propriamente dito, ou então ventre muscular, que é a mesma coisa, a parte vermelha do músculo. E o que está ligado ao osso seria o tendão. Vamos voltar para cá. Se liga, cada estruturazinha dessa aqui recebe uma nomenclatura especial. Ramon, isso é realmente importante, isso é um detalhe, galera. É um detalhezinho que eu já vi cair em prova. Eu já vi algumas questões mais bem trabalhadas. A nível de Enem, isso é praticamente impossível cair numa prova do Enem. Porém, se a gente vai para algum outro vestibular, alguma particular de medicina mais exigente, com provas mais bem elaboradas, aí eu acho que vale a pena a gente não correr esse risco. Então, veja. Essas actinas, que são essas pretinhas daqui, elas estão ancoradas em fibras transversais que a gente chama de linha Z, beleza? Linha Z de um lado, linha Z do outro. É isso que delimita o meu sarcômero. Então, o que é um sarcômero? São as fibras que vão desde uma linha Z até outra linha Z. Daqui vai ter outra linha Z que vai delimitar outro sarcômero, outra linha Z, outro sarcômero, outra linha Z, outro sarcômero. E aí a gente vai entendendo por que essa fibra é toda alongada, beleza? Essa linha aqui, que ancora a miosina no meio, que eu botei de laranja, é chamada de linha M. Ao microscópio óptico, quando a gente olha no microscópio, a gente vê essa parte azulzinha aqui mais escura, com a tonalidade maior. A gente chama essa partezinha aqui de banda A, beleza? E essa região aqui, que fica vazia, entre uma actina e outra, a gente chama isso de banda H, beleza? E a actina que está depois da miosina, ou seja, daqui para cá, vai ter uma actinazinha livre, a gente chama isso de banda I. A banda I é a banda mais clara, e a banda H seria a banda mais escura. Basicamente é isso, é terminologia desse sarcômero, dessa estrutura muscular, beleza? Eu sei que é realmente um pouco mais complexo, é muita informação, é muito nomezinho, mas não se estressa, não se preocupa com tanta informação, pensando, vamos dizer assim, em probabilidades de cair numa prova. Cai, mas cai com pouca frequência, beleza? Tranquilo? Então a gente está vendo aí, né, de fato, a estrutura do músculo. Agora, Ramon, como é que acontece a contração desse músculo finalmente? Aí, para isso, eu vou narrar aqui para você como acontece o processo de contração baseado em uma animaçãozinha, em um vídeo. Então, dá uma olhadinha aqui, veja. Nesse vídeo, a gente vai entender, certo? Como é que acontece o processo de contração muscular. Eu tenho aqui o tecido muscular estriado, esquelético, estriado cardíaco e, por exemplo, músculo liso, que fica envolto, por exemplo, de vasos sanguíneos. A gente tem músculo liso. Mas vamos focar, como eu disse a vocês, no nosso tecido muscular estriado esquelético. Então eu tenho aqui o músculo, eu tenho os feixes musculares e eu tenho aqui a célula ou fibra muscular, beleza? Cada fibrazinha dessa aqui, ela tem vários núcleos. E o que é que vai fazer ela contrair? É justamente uma informação nervosa. Existe aqui uma sinapse neuromuscular que vai mandar informações nervosas para esse músculo.
Esse cara daqui vai liberar uma substânciazinha chamada de acetilcolina. Já já eu volto a falar sobre ela. Se eu puxar aqui, lembra da miofibrila, que é o conjunto daquelas proteínazinhas que vão formar o sarcômero. Eu tenho a linha Z aqui, a linha Z aqui. Isso aqui é uma unidade de contração, é o nosso sarcômero. E aí, se a gente entender que o sarcômero tem proteínas, a gente precisa saber, tá, que proteínas são essas? As fininhas, actina, e as maiores, miosina. E observa que quando ocorre esse deslizamento da actina sobre a miosina, ó, ele está apontando aqui, ó, miosina, linha M, que é onde ancora essa miosina, e eu tenho a actina, que é ancorada pela linha Z, que é o que delimita o nosso sarcômero. Quando a actina ela desliza sobre a miosina, a gente tem o processo de contração. Observa que existe um encurtamento dessa fibra. Como ele encurta, essa fibra vai ganhar mais volume. Então, encurtou, ela ganha mais volume e aí o músculo, né, fica maior. Ramon, o que é que acontece na verdade? Do ponto de vista mais microscópico, do ponto de vista molecular, a gente vê que a miosina ela tem umas cabecinhas que a gente chama de cabeças de miosina. E essas cabeças de miosina se ligam a regiões da actina, né, aos pontos de ligação da actina, fazendo com que a miosina puxe e arraste a actina. Então, a miosina puxa e arrasta a actina. Então, a actina acaba sendo deslizada nesse sentido, fazendo um encurtamento. Só que olha o detalhe, para isso acontecer, um ATP tem que ser hidrolisado, tem que ser quebrado. Então, o ATP vira ADP, a adenosina trifosfato vira adenosina difosfato, e aí eu tenho o processo de contração. Observa que, para essa cabeça de miosina se soltar, necessariamente vai ter que haver novamente um gasto energético. Então, tanto para ele se ligar quanto para ele se soltar, tem gasto de ATP. Então, o processo de contração muscular exige uma demanda energética muito grande, beleza? Então, a gente está vendo aqui o ATP permitindo que haja essa contração. Ramon, e o cálcio, né? A gente já aprendeu que o cálcio participa da contração muscular. Aonde é que ele participa? A actina, ela tem duas proteínazinhas especiais, tá? Ou duas estruturas proteicas que complementam. Uma se chama troponina e a outra é a tropomiosina. Vê que complexidade. A troponina é o local onde o cálcio se encaixa. E quando ele se encaixa, a tropomiosina se modifica a forma dela. E aí ela acaba liberando as pontas de reação com a miosina. E aí veja, essa mudança de forma faz com que possibilite, né, de fato, o processo de contração. Ramon, como é que isso acontece a nível de sistema nervoso? Quando o impulso nervoso chega aqui, essa sinapse, esse botão sináptico libera a acetilcolina. E essa acetilcolina vai para uma região lá do citoplasma da fibra, chamada de retículo endoplasmático, lembra dele? Só que é mais especificamente, nesse caso, chamado de retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso. E lá o cálcio está armazenado. Quando essa informação chega, ele libera o cálcio. Para quê? Para liberar essas pontes, esses pontos de ligação da actina com a miosina. E aí a fibra, de fato, pode agora o quê? Contrair, e aí ela aumenta o volume durante a contração. Para relaxar, basta com que o cálcio volte. E aí, detalhe, tanto para o cálcio ir, quanto para o cálcio voltar, tanto para a miosina se ligar, quanto para ela se desligar, tem que ter gasto de ATP. Por isso que exercício físico demanda uma quantidade de energia muito intensa, muito grande. Ficou claro isso? Tranquilo? Eu vou jogar esse vídeo para vocês que vocês possam novamente olhar com calma e entender todo o processo passo a passo da contração e relaxamento de um músculo. Fica ligado nessas duas proteínas, a actina e a outra vai, que lindo, miosina. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Ramon, você falou em demanda energética. Falei. E aí eu queria adiantar para vocês 3 processos energéticos que estão envolvidos. Um que se chama o metabolismo anaeróbio, ok? O outro se chama metabolismo aeróbio e o outro se chama metabolismo da fosfocreatina. E para isso, infelizmente, eu vou precisar apagar esse desenho. Então vai, tira um print, faz um esquema maravilhoso, porque eu tenho certeza que você vai desenvolver o seu melhor. Tem um lado artístico aí dentro de você, vai, desenvolve ele. Vou apagar, beleza?